No projeto Selva Viva é mantida uma colônia de inseto popularmente comum. Existem várias espécies no mundo inteiro, cerca de 13 mil, e só no Brasil ocorre cerca de 2.000 espécies desse inseto. A gente está aqui hoje com a formiga cortadeira, ou Içá ou Tanajura, tem vários nomes comuns. Ela é conhecida pelo gênero Atta, então essa é uma espécie do gênero Atta, que ela possui esse nome, formiga cortadeira, por possuir o hábito de cortar folhas para poder cultivar o seu alimento, e vocês vão descobrir tudo isso nesse vídeo. Tudo começa através da revoada da rainha, né, que sai do seu ninho matriz, do ninho mãe, digamos assim. Então ela faz o voo, nesse voo acontece o voo nupcial, e essas rainhas elas começam o processo de inicialização do formigário dela mesmo, que seria a parte de escavação. Elas começam escavando uma profundidade de aproximadamente de 20 a 30 centímetros de profundidade. Após fazer essa escavação, ela tampa a parte de cima e fica presa nessa parte de baixo, onde ela faz o depósito do fungo que ela trouxe do ninho raiz, que esse fungo é guardado na parte intrabocal. Então ela começa a cuidar desse fungo e logo em seguida ela faz a postura dos ovos. Num período que aproximadamente de 15 dias já começa a ter as larvas, onde vem as pupas, e logo depois vem o nascimento das primeiras operárias. Depois de um tempo, a rainha libera feromônios, que é dando como se fosse ordens químicas para que essas formigas saiam e façam o corte, né, de folhas da natureza para continuar a produção do fungo, né? O que chama a atenção é a divisão por castas, onde cada indivíduo carrega uma função em um formigueiro bem desenvolvido. Tem a casta que são as castas menores, né, que é a primeira que nasce, que seria a enfermeira. Depois que ela cuida da parte mais interna do fungo e a alimentação das larvas. Depois a gente tem as generalistas, que elas são responsáveis por fazer corte, por limpeza, levar até o lixo. Tem as cortadeiras, que são responsáveis tanto por cortar e também para transportar esse material. E a gente tem os soldados, que são responsáveis, além da defesa da colônia, eles também são responsáveis por fazer cortes, digamos assim, de folhas mais de caules, aqueles caules mais grossos, eles são responsáveis por fazer o corte. Muitas vezes eles fazem o corte para as outras carregarem, ou eles mesmos fazem o corte e eles mesmos fazem esse transporte também. Diferente do que muitas pessoas pensam, as cortadeiras não se alimentam de folhas. Esse comportamento de cortar e processar a vegetação fresca é essencial para o cultivo do seu alimento. Podemos dizer que elas são insetos agricultores, pois elas cultivam seu próprio alimento exclusivo, uma espécie de fungo, e essa interação entre fungo e formiga é chamado de mutualismo, pois ambos são beneficiados. São animais altamente organizados, e esse grau de organização biológica é chamado de eusociedade. Todas as formigas são animais eusociais, assim como algumas vespas e abelhas. O formigário, quando ele atinge, a gente sabe que ele atingiu a fase adulta, que a rainha fez tudo, digamos assim, toda na sua ordem certinha, quando começa a produzir os alados. Então os alados são produzidos, os alados machos, né, são os bitus, conhecidos como bitus. Esses aí são produzidos por partenogênitos. A rainha faz a postura dos ovos, esses ovos não são fecundados, e a das princesas são feitas por fecundação, no caso, né? Como a rainha fez a revoada, ela fez aconteceu ali, digamos, a cópula. Pode acontecer com um ou mais machos. Então desses ovos que ela usa essa parte da cópula, digamos assim, da genética, dessa parte aí que vem o nascimento das rainhas. Chegou a fase adulta do formigário, ela já começou a produzir, então ela vai esperar informações, digamos, externas para isso. Isso tem vários fatores envolvidos, tem chuva, tem trovão, pode acontecer de ter pressão atmosférica também, então eles entendem, vai ter época de muito calor e no final da tarde dá aquela leve esfriada com chuva, geralmente dias precedidos de chuva, 2, 3 dias de chuva. Estando nessa época, que seria de outubro, de primavera, verão, então ela se atenta a esses fatores externos aí
para fazer a liberação, digamos assim, dessa casta, que seria a casta responsável por formar novos formigários, né? Que é a perpetuação da espécie, digamos assim. Ela não vai sair numa época que esteja muito sol, digamos, a terra está dura, elas gostam de escavar geralmente naquela terra meio que argila, né? Aquela terra vermelha. Então, se não choveu, ela saiu e ela não vai conseguir cavar. Então, se todos esses fatores estão ok, geralmente sai primeiro os machos em grande quantidade, geralmente eles saem em um número maior do que as fêmeas, né, que são os pitus, eles saem em uma quantidade maior e logo em seguida saem as fêmeas, né, que é o processo que a rainha faz o voo, ela copula com o macho cai, morre na sequência e ela começa o processo de perder as asas, fazer a escavação e começar tudo novamente o processo. Ela está apta a formar uma nova organização tão complexa quanto a que ela saiu. No vídeo de hoje aprendemos como é que a formiga rainha constrói formigueiro desde o início e como que é a divisão de tarefas de cada indivíduo dentro do formigueiro de forma natural. Só que na próxima semana vocês vão aprender tudo isso lá dentro, no formigário construído pelo projeto Selva Viva.